O vídeo que Michele Bolsonaro publicou chamou enorme atenção no mundo político por, às vezes, detalhes que a gente inicialmente deixa passar. Foram os cuidados técnicos, o formato do vídeo. Evidencia uma preocupação em fazer aquilo bem, ou seja, era de caso pensado. Então, o que se poderia dizer? Isso daí é uma explosão, que sai de uma briga, a briga tem em todas as famílias, a gente dá isso de barato, ainda mais quando são famílias com um cacife eleitoral como esse do clã Bolsonaro. Mas não, o que Michele fez foi colocar realmente na sala um tipo de bomba política. Muito mais do que trazer da cozinha de casa uma brigaiada que acontece o tempo inteiro e vem acontecendo dentro da família Bolsonaro há muito tempo. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Flávio Bolsonaro chegou a dizer que em dia de jogo do Brasil, nada nem ninguém o aborreceria. A crise, porém, ganhou tração e o senador tem utilizado as redes sociais para tentar conter o desgaste gerado pelas acusações da madrasta. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Michele também buscou baixar a temperatura nesta quinta-feira, alegando não haver briga nem competição. Mas os vídeos vieram com um recado difícil de escantear. A ex-primeira-dama ainda não disse tudo o que poderia falar. Aliados de Flávio ressaltam que esta não é a primeira nem será a última crise da família. Para eles, Michele também sai enfraquecida pela acusação de dividir a direita e por não conseguir, a princípio, reverter as alianças que contesta no Ceará. Já aliados de Michele avaliam que a ex-primeira-dama passou a ser vista como uma peça inescapável na sucessão do bolsonarismo. Para o grupo, ela reforçou o próprio peso político e se apresentou como uma voz com capacidade de mobilização dentro da direita. A estratégia de Michele é de se posicionar como a integrante da família mais fiel às diretrizes de Jair Bolsonaro. E há quem aposte que o olhar da ex-primeira-dama está em 2030, em um cenário pós-Lula. Seja qual for o caminho adotado, a disputa pelo espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro já está conflagrada. E isso levanta questões delicadas nos bastidores e fora dele. A autoridade de Jair Bolsonaro já não basta para encerrar os conflitos internos? E como a família vai se unir em uma eventual volta ao poder se não consegue se entender nem agora? Apesar do risco de fragmentação, a aposta no entorno de Flávio é no pragmatismo, de que o eleitor do senador é, acima de tudo, anti-Lula. Por isso, a esperança de aliados é que a base bolsonarista siga intocada nas urnas, nem que pela falta de um nome mais forte na direita para derrotar o petista. Tem uma frase ali na reportagem da nossa querida Luciana Creomar, que eu gostaria muito de ouvir você. Quando ela se refere digamos, ao apego da campanha do Flávio Bolsonaro ao antipetismo como algo que está de tal maneira aí, a ponto até, agora é minha dedução, a ponto até de uma campanha como essa achar que pode prescindir de outras coisas. As outras coisas são coordenação, articulação, trabalho de base, um mínimo de convergência entre os principais atores, coisa que a gente não está registrando. Só o antilulismo, o antipetismo basta? William, acho que esse é um excelente ponto de partida e ele me leva a construir uma hipótese que eu sustento desde algum tempo quando a gente pensa no bolsonarismo hoje e no bolsonarismo no futuro. Que é basicamente dizer o quê? A gente tem uma disputa em aberta e os dados dão a evidência disso, né? O vídeo da ex-primeira-dama dá uma evidência clara de que é basicamente quem vai liderar o bolsonarismo sem Jair Bolsonaro. Porque ao mesmo passo em que o PT pensa no lulismo sem Lula, nós temos uma disputa de herança do lado do bolsonarismo com o progenitor ainda vivo. E esse é um elemento marcante. A partir disso aí, a gente tem como um sub-elemento desse processo o próprio fato que, quando nós paramos para pensar e observar os desdobramentos, me parece que tanto Michele, mas em algum sentido os filhos de Jair Bolsonaro, hoje liderados pela figura do Flávio como candidato, têm uma preocupação que em algum sentido pode ser vista como sendo
maior em termos de manutenção de hegemonia no campo político da direita do que efetivamente uma vitória eleitoral. E se essa hipótese fizer sentido, William, e só o tempo vai provar, nós temos uma convergência entre aquilo que você levanta como produto da sua dedução e o que eu estou trazendo aqui, que é dizer, à medida que é mais importante ter controle do antipetismo ou do antilulismo dessa base eleitoral, vencer em 2026 se torna uma questão menor diante da possibilidade de, em 2030, sem Lula, haver o espaço para se levantar uma bandeira e dizer, e aí nesse a gente tem uma disputa entre Michele, Flávio e Eduardo, em algum sentido, eu sou o portador da herança política do legado de Jair Bolsonaro e eu posso, a partir daí, construir uma dinâmica nova de recolocar o Brasil no trilho de um governo de direita. O que o Cromaro acabou de fazer, Jussara, é colocar a gente no arco mais abrangente, com o horizonte um pouquinho, não, até bastante. O Cromaro joga o horizonte até para 2030 e está tentando ver como é que essas correntes vão trabalhar ou não entre si até lá. Agora, tem um problema prático imediato para qualquer campanha que tivesse na situação que está a campanha do Flávio Bolsonaro. Veja só, a campanha vem, as pesquisas dão grande sustentação a essa campanha, pum, acontece a questão do Dark Horse, certo? Cuja atuação ali do ministro André Mendonça, alguns vão ter umas bastante surpresas em relação a isso, pode se adiantar. 2, quando começa a dar a volta nisso, vem a ex-primeira-dama e coloca esse vídeo na sala. Não é um vídeo qualquer, é uma jogada política, evidentemente. O que a campanha vai fazer? O que os operadores, chefes do PL, por exemplo, ou o senador Rogério Marinho, que é o principal quadro ali de coordenação estratégica da campanha, eles estão diante do que agora? Olha, William, claramente, conversando com integrantes da cúpula do PL, integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro, eu vejo eles bastante unidos em isolar Michele Bolsonaro nessa reação dela publicada em vídeo. O argumento de Michele, como ela tem dito aliados, é que ela gravou esse vídeo porque ela aguentou muito em silêncio. Então, para ela foi um estopim, a situação foi piorando, ela precisou gravar. Claro que você observou muito bem aqui, dizendo que isso não foi intempestivo, foi muito calculado e vem sendo calculado desde o começo do ano fazer esse vídeo, essa manifestação. Aquele silêncio de Michele sobre a pré-campanha de Flávio Bolsonaro não era à toa, como ficou claro com esse vídeo. Agora, tem um ponto que a cúpula do PL e os integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro têm usado o seguinte, o vídeo de Michele ajuda Lula. O vídeo de Michele pode inclusive contribuir para que Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, não consiga reverter a atual situação. O que eles falam é o seguinte, Bolsonaro tem uma única chance de reverter isso neste momento, que é justamente ver o filho dele eleito presidente da República. Quando Michele Bolsonaro vem a público fazer esse vídeo dizendo que foi humilhada, maltratada, desrespeitada por Flávio Bolsonaro, o que eles falam, e aí eles têm usado isso nos bastidores para isolar Michele, é que isso prejudica não Flávio, mas no fim prejudica Jair Bolsonaro. É esse o contexto. E aí tem um outro ponto. Bolsonaro é que vai ser o árbitro dessa questão. Lá no final do ano passado, quando Flávio Bolsonaro disse que tinha sido escolhido pelo pai, já nessa disputa de poder dentro da família, precisou que fosse feito, que ele lesse uma carta de Bolsonaro para dizer, olha, o Flávio é o meu escolhido. Muitos aliados dizem o seguinte, o fim dessa confusão, dessa briga que foi exposta, depende também de um aceno mais efetivo de Bolsonaro neste momento. Agora, a grande questão ainda não explicada é como que Michele Bolsonaro, que está todo dia com o ex-presidente, grava um vídeo desse sem comunicar ao presidente? Essa é a questão. A família Bolsonaro não é simples de entender, mas o fato é o seguinte, e aí tem um ponto que no ano passado, eu já te devolvo, eu conversei com o Carlos Bolsonaro e ele me disse textualmente, não é justo entregar o espólio do meu pai para uma pessoa que não seja da família. O ponto aqui é que eles não consideram Michele Bolsonaro um integrante da família. Portanto, talvez eu não tenha exagerado quando eu afirmei na abertura dessa edição que essa é uma questão insolúvel. Thaís. William, há uma percepção no entorno do Flávio Bolsonaro que ele tenta ser a figura do pai.
como se a liderança dele já tivesse dada. E a gente sabe que liderança não se transfere, né? Ele também passa uma ideia, há uma percepção, e aí mistura-se uma preocupação entre candidatos a deputados, a Senado, e que estão montando alianças nos estados, de esse incômodo de que continuar carregando Flávio Bolsonaro nessa situação pode, inclusive, tomar voto deles. Então, a Michelle Bolsonaro, com esse vídeo, não fala só sobre ela. Ela é também uma porta-voz, e a gente sabe que tem uma turma do PL, mas tem uma turma da direita conservadora no Brasil que prefere a Michelle do que alguém da família Bolsonaro. Então, ela é porta-voz também desse desconforto com a desconfiança, com a mentira do Flávio e tudo mais. Agora, a pior percepção é de que o Flávio quer ser servido como seu pai foi. Mas ele não será, ele é que tem que buscar, ele é que tem que conquistar. A Michelle Bolsonaro tem voto. Outra fonte de problema que está para estourar a qualquer momento, e eles não estão fazendo nada para evitar, é o Nicolas Ferreira, que já passou vários recados que está perdendo um pouco a paciência. Apanha de vez em quando nas redes sociais e tal. Esse é outro que pode vir fazer lavação de roupa suja. Há uma incompreensão de por que a campanha insiste em tratar Flávio Bolsonaro como se fosse esta pessoa intocável, como se ele já tivesse a mesma força e o mesmo poder do pai, né, de angariar essas alianças. E ele não mexe para construí-las. O vídeo de resposta dele hoje, eu acho que é uma prova contundente dessa desorganização. Ele faz todo um elogio a Michelle, e, no final, diz que ela é a representação de várias coisas que ele quer defender na sua presidência. Por que ele não fez isso antes? Boa pergunta. Creomar, aproveitando a sua capacidade de estender os nossos horizontes, a candidatura a Flávio Bolsonaro vem sendo reiterada pelas pesquisas. As mais recentes, hoje inclusive do Poder Data, a gente está tendo uma pesquisa por dia praticamente, e eu me arrisco a dizer que elas não estão muito diferentes entre si. Elas revelam uma estabilidade, monotonia. Digamos, as alterações elas são relativamente pequenas pelo empenho que nós jornalistas damos ao trato de algumas questões. A gente trata como o fim do mundo e as pesquisas dão um tique para cima, um tique para baixo, para um ou para outro. As rejeições continuam mais ou menos ali, estratosféricas, porém mais ou menos iguais. Você detecta algum sinal de movimento nisso? William, é um excelente ponto, né? Porque, como você muito bem disse, de vez em quando a gente fica preso nesse turbilhão e acha que, efetivamente, um movimento simboliza um deslocamento de placa tectônica muito robusto e, na verdade, não está chegando no eleitor. O que eu tenho identificado ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, já foi até bem levantado aqui, tanto pela Jussara quanto pela Thaís, especificamente, é que há um descontentamento e uma percepção de atores à direita que estão embaixo desse grande guarda-sol que é o bolsonarismo, de que a família Bolsonaro, ao fim do dia, se porta muito mais como um empreendimento familiar que tem na política um negócio, do que efetivamente como uma dinâmica de construção de um grupo político. E isso tem um componente óbvio daquilo que foi muito bem expresso aqui, da percepção dos filhos de que o espólio, o legado de Jair Bolsonaro é direito deles e estar, portanto, dentro do bolsonarismo, demanda lealdade automática a eles, mas demanda também, de outro lado, uma dificuldade de atores à direita, porque ao olharem ao passado, eles percebem que todo mundo que tentou enfrentar o bolsonarismo foi para debaixo do caminhão, do ponto de vista eleitoral, de sair desse guarda-sol e ver o que se apresenta. E aí a resultante disso, me parece até aqui, e reforça a hipótese com a qual eu tenho tratado esse processo, é que se trata muito mais para a família Bolsonaro sobre uma possibilidade de controle do campo político que é a direita, com uma eventual vitória agora, mas trabalhando no horizonte de que Flávio é um candidato jovem e teria tempo para em 4 anos se reposicionar e ser candidato de novo, e daqueles que se sentem descontentes e veem em Michelle Bolsonaro uma alternativa, que se não seja agora, eu acho que há um risco ainda muito pequeno de que Flávio não seja efetivado, candidato pelo PL, mas que se possa construir algum espaço alternativo. O ponto é,
dadas as condições de temperatura e pressão que a gente tem hoje, a tendência deste mês de junho é que nós sigamos tendo uma eleição em 2 turnos, entre o presidente Lula buscando a reeleição e um candidato à direita, e o principal candidato à direita hoje segue sendo Flávio Bolsonaro. Os resultados daí derivados vão depender efetivamente daquilo que venha a explodir ou de surpresas que aconteçam ali na última semana, nos últimos 3 dias antes do pleito.